Vocês estão cansados por conta do sol? Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Esse é um dia especial. Dia do Senhor, dia em que nós estamos na casa do Senhor, para nos alegrar na presença do Senhor. E você está na presença do seu Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Maria, de João, de José, de Antônio, de Josefa, o meu e o seu Deus. É nessa presença que nós estamos. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oração de gratidão ao Senhor. Você pode se colocar de pé nesse momento e erguer a sua voz em gratidão ao Senhor. Encontre um motivo aí para agradecer ao Senhor e agradeça. Pare para pensar um pouquinho. Se você tem pelo menos um motivo para agradecer, você vai erguer a sua voz e adorar o Senhor, agradecendo a Ele por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Você pode adorar o Senhor com uma oração de gratidão? Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesse momento, que o Senhor, Deus, reavive em nossa memória os teus grandes feitos em nosso favor. Que o Senhor reavive, ó Deus, em nossa memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e tem feito. E como, ó Deus, nós entendemos que o momento da Santa Ceia é para relembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco, o que o Senhor fez por intermédio da entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em cada culto, nós venhamos rememorar os feitos grandiosos do Senhor e agradecer ao Senhor por todos eles. Te agradecer, ó Deus, por aquilo que muitas vezes nós não conseguimos perceber, o ar que respiramos, a condição para andar, a condição para estar na tua casa. Que nós possamos, ó Deus, te agradecer pelas refeições que nós conseguimos realizar. Que nós possamos, ó Deus, te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa. Que nós possamos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez. Nós temos vários motivos para agradecer ao Senhor. Certos, ó Deus, de que o Senhor tem olhado para nós. Certo de que o Senhor tem nos ajudado. Certo de que o Senhor, ó Deus, tem grandes coisas a realizar ainda na nossa vida. Afinal, na vida daqueles que em Ti esperam. Nós queremos aprender a esperar no Senhor e experimentar os Teus grandes feitos na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, 1. De preferência, ainda de pé, para que você não caia em tentação e cochile. Estou sendo seu amigo, estou lhe ajudando. Já vi que tem alguns querendo cochilar no início do culto. Então, para lhe ajudar a não cair em tentação e não cochilar, convido você a abrir sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso número 10. Faremos essa leitura de pé. Primeiro Timóteo 2, do 1 ao 10. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada? Timóteo. Eu falei do 1 ao 10, mas vamos ler até o 7, perdão.
1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7, leitura alternada diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. O nosso bom Deus orienta-nos na sua palavra para que façamos orações e intercessões com ações de graça em favor de todos os homens. E aí, o verso de número 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ter mais uma palavra de oração diante do nosso Deus nesse momento. Você pode se juntar com alguém, ou com a pessoa que está no seu banco, do lado da sua cadeira, 2 em 2, 3 em 3, e vamos orar uns pelos outros, rogando a bênção de Deus sobre a vida do nosso irmão. Deus, nesse momento a tua igreja, o teu povo, aqueles que aqui estão, intercedem uns pelos outros, a fim de que sejam abençoados pelo Senhor. E a nossa oração em favor daqueles que aqui entraram, é que o Senhor se revele a cada um deles nessa noite, através desse culto que é dirigido ao Senhor, através, ó Deus, das orações, através da leitura bíblica, através de cada canção que vai ser entoada aqui, e principalmente, ó Deus, através da exposição da Sagrada Escritura, porque nós sabemos que é através dela que o Senhor se revela a nós, sabemos, ó Deus, que é através dela que o Senhor se revela ao teu povo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com esse desejo, de que aqueles que conhecem ao Senhor, possam se aprofundar nesse conhecimento, e conhecer mais do Senhor. E aqueles que ainda não conhecem ao Senhor possam ter a oportunidade de conhecer o Senhor e de que o Senhor se revele de maneiras diferentes e especiais a cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, cantemos juntos o hino Maravilhas Divina, hino de número 33. Hino 33, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu à terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos
Senhor, Pai, seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Poder sentar, meus queridos, vamos continuar louvando o Senhor. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Espera aí, saiu aqui. Em Mateus, capítulo 8, eu acabei perdendo aqui, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A pesca maravilhosa. Quando de repente o mar se agita, as águas começam a se levantar e os discípulos que estavam ali no barco, eles temeram aquilo ali. E aí de repente ele vê um fantasma, que para ele seria um fantasma, vindo em sua direção. E esse fantasma não era um fantasma, mas era Jesus. Porque foi Jesus que mandou que eles atravessassem o mar. E se Jesus mandou eles atravessar o mar, certamente Jesus não deixaria que eles morressem ou que eles perecessem em meio ao mar, mas que Jesus estaria com ele. A palavra de Deus ainda vai dizer o seguinte: que o justo, ele pode cair, mas ele não fica prostrado. Porque o Senhor toma pela mão e levanta. E é por isso que nós cantamos com propriedade: se o sol se pôr, se a noite chegar, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que não vai nos deixar, mas é aquele que vai estar conosco em todo o tempo. Porque Ele falou que estaria conosco. E muitas vezes nós teimamos, insistimos em acreditar que Ele nos deixou. Nós insistimos em acreditar que Ele não está do nosso lado, porque a dor está muito grande. Mas Ele não vai nos deixar. Ele vai nos trazer à tona. Ele vai nos fazer respirar. Ele vai nos dar alegria, força para a gente continuar a nossa caminhada. Nós não podemos deixar de acreditar que mesmo que o sol se pôr, Ele está conosco. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Seja o E nosso o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Fala isso pro Senhor. Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas, porque Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
E sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós ouvimos as vozes de todos os outros lados, de todas as coisas. Mas nós esquecemos de ouvir a voz daquele que nos faz respirar. E a sua voz é o que nos dá fôlego de vida. É a sua voz que nos faz respirar. E a sua voz está aqui. E ela pode falar conosco. Amém? Nesse momento, nós vamos trazer os dízimos e as ofertas. Oferta missionária aqui, desse lado. E os dízimos e ofertas desse outro lado, certo? Com alegria no nosso coração, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar de pé. Ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ser, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero ter, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que nos sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença
posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Sabe por que nós não podemos? E não tem como para um cristão. Porque para nós cabe louvarmos ao Senhor. Porque nós fomos alcançados pela graça. Aqui quando diz em Efésios 2, e Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Hoje nós somos salvos pela graça e não por nós ou algum mérito nosso, mas porque Ele é bom, porque Ele é Deus, e aprove a Ele mandar o seu Filho para que hoje nós pudéssemos cantar com alegria no nosso coração, entendendo que o que nos aguarda é a eternidade nos céus com Ele, é estar com Deus. Não tem coisa melhor do que isso, de que você no seu coração muito forte poder dizer assim: eu sei que se eu for hoje, eu sei para onde eu vou. Mas não é porque eu sou boa não, sabe? É porque o Deus Todo-Poderoso me salvou. Ele me salvou. Você pode dizer isso? Ele me salvou. Você pode declarar essa verdade, que você é um salvo em Cristo Jesus? Ele me salvou, Ele nos salvou, e o que nos aguarda é os céus na eternidade com Cristo. Que privilégio. Tem coisa melhor que isso, gente? Estando cego de ver, Só Cristo sendo Deus, me só sendo Deus para olhar para nós com misericórdia. Quando tua graça me do medo me livrou. Ele tira todo medo. Quão preciosa é pra mim, Como é preciosa a graça do Senhor. Por isso que nós declaramos com alegria que fomos libertos. Nós fomos livres. As cadeias foram quebradas. Já não há mais Salvador, me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor pra mim. Ele prometeu. Ele Ele é fiel para cumprir. Escude você Sempre, será sempre Ele será o nosso escudo. enquanto eu viver. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e liberta eu fui de uma prisão, liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão,
você. O Deus que um dia me chamou. É Ele que nós vamos ver. É com Ele que nós vamos estar toda a eternidade. Ele será para sempre nosso. Será pra sempre o meu. E perdeu de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão. Eterno amor e liberta eu fui de uma prisão. Nós fomos libertos, nós somos livres em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. E a igreja canta. Liberta eu fui de uma prisão. Toda a igreja. Foi isso que aconteceu conosco. Ele nos deu vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque nós não merecemos esse amor. Mas o Senhor nos alcançou com a tua graça. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E hoje somos eleitos teus, Senhor. Que privilégio, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque o Senhor continua trabalhando em nós. Porque o Senhor está conosco em todo tempo, em todo momento. Deus, por isso só nos cabe te louvar. Só nos cabe, ó Deus, te agradecer por todos os feitos do Senhor nas nossas vidas. Obrigada pela vida de cada irmão, Deus, que com alegria, Senhor, devolveu um pouquinho do muito que o Senhor tem dado para cada um. Louvado seja o seu nome, Deus, que o Senhor esteja abençoando a administração, ó Deus, daquilo que foi posto aqui, ó Deus, para que haja mantimento na tua casa, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor está neste lugar e porque nós podemos sentir a tua presença em nossas vidas e temos a certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações por meio da tua santa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus queridos. Convido aqui à frente as crianças e os professores de hoje à noite. 1, 2, 3, vamos lá? As crianças e os professores de hoje à noite. Para vir aqui à frente, para a gente estar orando com eles e por eles. Avisa as crianças que é para cá primeiro, viu? Aqui na frente, para a gente orar juntos. Quero convidar para cada criança um adulto com eles. 1, 2, 3, valendo. Para cada criança um adulto com eles. 1, 2, 3, valendo. Vamos lá, vamos lá? Orar pelas crianças. Orar com elas e por elas. Está faltando mais adulto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para cada criança, um adulto. Pronto, vocês que estão daí, já tem cada adulto para uma criança aí? Vocês estão olhando aí da igreja? Se puder, isso. O professor Socorro está com 2 crianças aqui. Vamos lá, gente? Cadê os adultos da igreja? Aqui tem 3 crianças com adulto. Cadê o pessoal da igreja? Vamos lá, gente? Diácono, presbítero.
crente. Tem 3 crianças aqui, pode vir mais. O presbítero Léo está com 2 ali, pode vir mais adultos. Aqui, tem mais. O professor Socorro está com 2 aqui. Vocês adultos, vocês podem orar com essas crianças e por elas? Enquanto a gente ora daqui também. Deus, nós colocamos a vida de cada uma dessas crianças diante do Senhor. E queremos a Deus pedir ao Senhor, pelos adultos, que o Senhor Deus nos ajude a olhar para essas crianças com a devida importância. Para que possamos, ó Deus, interceder por elas. Para que a Tua palavra, ó Deus, sendo semeada em seus corações, venha encontrar, ó Deus, uma terra fértil. Onde, ó Deus, venha produzir frutos no coração de cada uma dessas crianças. Nós queremos, ó Deus, apresentar as crianças ao Senhor, desde aquela criança de colo, até, ó Deus, aquela que já é pré-adolescente, que vai para a sua classe nesse momento, que vai, ó Deus, também, de alguma maneira, ouvir a Tua palavra, que lá, ó Deus, eles possam ser impactados pela Tua palavra, que aqueles, ó Deus, que conhecem o Senhor, possam desejar conhecer mais do Senhor, que aquelas crianças, ó Deus, que ainda não conhecem o Senhor, possam, ó Deus, querer conhecer do Senhor. Abençoe, ó Deus, os professores que vão estar acompanhando essas crianças. Que ali, ó Deus, cada Deus criança possa estar com o ouvido atento àquilo que o professor vai dizer. E que, ó Deus, mesmo sendo para criança, que os professores venham se preocupar tão somente em manter a fidelidade ao Senhor, expondo a Tua palavra com fidelidade. Para nós, ó Deus, que aqui ficamos, rogamos ao Senhor que o Senhor continue abençoando cada pessoa. Que cada um, ó Deus, que entrou aqui, ó Deus, possa entender que veio a esse lugar, atendendo não a sua vontade, mas atendendo aos propósitos eternos do Senhor. Que todos aqui entraram, ó Deus, entraram porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um desses. E que venham se cumprir na noite de hoje, através da exposição da Tua palavra. Abençoe a vida do Teu servo, o reverendo Clóvis, para que ele venha ser instrumento do Senhor, para que ele venha comunicar, ó Deus, a Tua verdade, e que essa verdade do Senhor que vai ser comunicada a um de nós, possa ser recebida com alegria, com vibração em nosso coração, e gerando-nos esperança em Cristo Jesus. Assim oramos em nome do Teu Filho. Amém. As crianças poderão ir para suas classes. Obrigado aos adultos que atenderam o nosso pedido para estar orando por essas crianças. Continue orando por eles e com eles. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez ou pela segunda vez. Nós queremos saudar de uma maneira especial aqueles que estão vindo a essa igreja pela primeira vez. Você que é da igreja, você está perto de alguém que está nos visitando pela primeira vez? Você pode nos ajudar? Aqui tem uma irmã ali. Qual o nome da irmã? Poliana? Poliana, que Deus continue te abençoando. Seja bem-vinda em nosso meio. Sinta-se à vontade. E o nosso desejo é que Deus fale ao seu coração. Pode sentar. Mais alguém ali, por favor? Luísla? Uísla? Nome diferente. Uísla tem vindo aqui. Nós agradecemos. Que Deus continue abençoando. Sinta-se à vontade em nosso meio. Seja bem-vinda. Presbítero Márcio Araújo. Ah, certo, teu irmão Everaldo, que está aqui com Edilson e Fernanda, que é um casal missionário que mora lá em Alagoinha, trouxeram um visitante hoje. Sejam bem-vindos, que Deus continue lhes abençoando. Heraldo, esposa, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade em nosso meio, que Deus continue lhes abençoando. A graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Bom cantar ao Senhor, bom cantar e contar a história da nossa redenção, através de cânticos tão ricos, como os cânticos entoados como louvor ao Senhor nesta noite. Quero convidar os irmãos para que leiamos inicialmente a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João,
capítulo 10. Vou destacar a leitura de alguns versículos para abrir o assunto da noite de hoje. João 10, versículo de número 9 até o versículo de número 11. João 10, de 9 a 11. Assim a palavra do Senhor está registrada, dizendo o seguinte: eu sou a porta. Palavras de Jesus, tá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O versículo 27 também, e o 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite de vida. Cristo é a vida e Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas, infelizmente, para falar de vida e para defender a vida, nós temos que falar e tratar de um assunto muito triste, de um assunto muito melancólico, difícil, pesado, mas que não podemos fugir de tratar dele, porque ele está presente nas nossas ruas, nas nossas cidades, na nossa nação. É uma realidade muito presente nos noticiários. Eu estou me referindo a essa triste realidade do suicídio. A conspiração de alguém contra a sua própria vida, a autodestruição, destruir a si mesmo. E esse é um assunto muito difícil, muito sério, porque as estatísticas são assombrosas. E especialmente falando de Brasil, o que se afirma, as estatísticas, o que elas afirmam é que, embora no mundo o suicídio seja um assunto em decadência, estatisticamente falando, em muitos países, mas no Brasil é um assunto ascendente, principalmente entre adolescentes e jovens, nessa faixa etária entre os 15 a 24 anos. No mundo, é uma média de 800 mil a 1 milhão de suicídios por ano. Um número um número espantoso para a gente analisar. O Brasil, as estatísticas dizem que a cada dia, ou por dia no Brasil, cerca de 32 pessoas acabam morrendo, cometendo suicídio. O Brasil ocupa uma estatística de 8º lugar no ranking mundial no que concerne ao suicídio. Então é um assunto que a gente trata com pesar,
com tristeza, porque infelizmente a gente está tratando de algo muito violento, de algo muito dramático, traumático. Faz parte dos dramas, dos traumas da vida de muitas famílias, enfrentar esta realidade. Um estudioso, pastor ou cristão, melhor dizendo, ele fala acerca desse assunto, e eu até fiz uma citação numa escola bíblica dominical, eu quero repeti-la nesta noite. O Juliano Henrique Delpinho, falando sobre suicídio, ele faz a seguinte afirmação: se o mérito da modernidade foi elaborar a morte de Deus, entre aspas, dispensando o Criador, substituindo por uma filosofia progressista, materialista, dialética, de um futuro sem Deus, após 2 grandes guerras mundiais, o otimismo acabou a sensação de fatalismo, o otimismo acabou e a sensação de fatalismo tomou conta da humanidade, fazendo surgir uma pós-modernidade do homem contemporâneo que sente a necessidade dele, de Deus, mas não sabe aonde procurá-lo, pois a geração anterior o matou. O mérito da pós-modernidade, diz Juliano Henrique Delpinho, é o niilismo, doutrina que preconiza o nada. O homem se encontra no meio do nada. Após um período onde se pregava um futuro sem Deus, hoje vivemos num presente sem Deus e sem futuro. Nisso reside as causas das depressões e do aumento da incidência de suicídio. Corroborando também com esse pensamento, o teólogo Abraão de Almeida sugere que Darwin, Marx, Freud, Jean Paul Sartre podem ser postos entre os maiores responsáveis pela desvalorização da vida nos tempos modernos. Em outras palavras, ele está dizendo que teorias como o evolucionismo, o materialismo, o ateísmo, são propulsores, são, de alguma forma, cúmplices de situação de desvalorização da vida, de atentados contra a vida e de suicídio, como é uma realidade tão triste nos dias que nós vivemos. E nós não podemos negar essa realidade. Vivemos uma realidade de uma juventude exposta a todo tipo de drogas, de alucinógenos. A exposição das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens à cultura da morte, da autoflagelação, do suicídio assistido, a falta de uma estrutura emocional das novas gerações frente a estes flagelos do mundo, com certeza tem arrastado uma geração inteira ao desespero, à desilusão com a vida e à fuga. E para muitos, a fuga é o suicídio. Infelizmente, isso acontece. Eu não vou tratar aqui ou prolongar tratando das causas do suicídio, mas um comentário de Champlin, que é um comentarista bíblico, quando ele comenta um texto bíblico acerca do suicídio, ele diz o seguinte: o suicídio é uma fuga de qualquer situação intolerável, como problemas financeiros, problemas amorosos, problemas sociais, desgraça pessoal, sentimentos de temor e de inadequação. Certamente é verdade que há pessoas que simplesmente
não tem a fortaleza nervosa para tolerar as modernas condições de vida, incluindo a situação criada por uma sociedade impessoal, mecanicista, onde parece que ninguém se importa se alguém vive ou morre. Essa afirmação de Champlin, ela é uma constatação, embora ele não vive nos nossos dias, mas ele está falando de uma verdade que nós, nos nossos dias, século 21, estamos experimentando, constatando, cada dia que a gente vê tantas tragédias na nossa sociedade. Ele ainda faz uma abordagem tratando de alguns aspectos interessantes sobre as causas dos suicídios. Ele diz assim: alguns suicídios são assassinatos simbólicos. O que significa isso? É quando alguém pensa que, ferindo uma outra pessoa com a sua própria destruição, ela está, de alguma forma, se vingando de alguém. Um outro aspecto interessante que ele aborda é que o suicídio, às vezes, é uma forma de autoexpiação. Alguém que cometeu um erro, ou alguns erros, cometeu um pecado, ou alguns pecados. Então, algumas pessoas numa situação de pressão, de angústia, de sentimentos de culpa por causa de pecados que cometeram nas suas vidas, acabam achando que a autodestruição, a autocondenação, isso vai resolver o seu problema de culpa, o seu problema com o pecado. Isso, de fato, acontece também. É uma realidade, às vezes a gente vê gente deprimida, gente angustiada, porque está carregando na sua cabeça o pecado que Cristo já carregou na cruz. E essa é uma das grandes estratégias de Satanás. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Mas uma das ações estratégicas de Satanás, que a Bíblia chama de acusador, de adversário, é exatamente de nos fazer viajar numa culpa que nos leva muitas vezes à autopiedade, à autocomiseração, a sentimentos tão pesarosos contra nós mesmos, e muitos acabam atentando contra a sua própria vida por causa da culpa. Outros ficam adoecidos, vivendo uma realidade de isolamento, vivendo a realidade dos manicômios da vida, dos internamentos, por conta dessa dominação da sua mente por uma culpa que não passa. E nós sabemos que Jesus pode curar a culpa do nosso pecado, e foi para isso que ele morreu. Nós cantamos um cântico que diz sobre isso. Eu já falei aqui na igreja várias vezes, porque eu acho isso tão importante. Os nossos pecados, as nossas culpas só podem estar em dois lugares. Ou eles estão sobre a cruz, ou eles estão na cruz com Jesus, quando lá por nós morreu, ou eles estão sobre a nossa cabeça. E o problema é quando, ao invés de colocarmos diante de Jesus todo o peso da culpa do pecado, nós queremos carregar sobre nós mesmos, e muitas vezes não aguentamos, nos fragilizamos e vivemos uma vida depressiva, de ansiedade, de angústia, de doenças, e às vezes até o limite do desespero, atentando contra a própria vida. Dita estas palavras, a minha proposta nessa noite é analisar o suicídio à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, e que é para nós regra de fé e prática. Eu gostaria de caminhar com os irmãos, com os amigos nessa noite, olhando para as Escrituras Sagradas e vendo o que é que nós podemos afirmar acerca do suicídio na Bíblia. Primeiro ponto, a gente só pode fazer isso se a gente analisar os registros da Bíblia acerca desse assunto.
E aí, quando a gente analisa as Escrituras, a gente vê em toda a Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, que tem um período de 16 séculos, cerca de 1.600 anos. Os escritos de Gênesis a Apocalipse têm esta duração estimada, aproximada de 1.600 anos. E num período de 1.600 anos, nós temos na Bíblia o registro de 6 casos concretos de suicídio. 6 casos de suicídio. 5 no Antigo Testamento. E eu vou mencioná-los aqui, eu não vou prolongar, mas você pode conferir depois. O primeiro caso, que é considerado como um suicídio, porque na verdade se tratou de alguém que já numa situação de golpe, já estava para morrer, e ele pediu ao seu escudeiro para lhe matar. Esse homem se chamava Abimeleque. Está registrado em Juízes 9, versículo de número 54. Ele é um homem complicado. A história dele diz que ele chegou a assassinar 70 dos seus irmãos para ocupar o poder, o governo na época. E depois, então, ele foi atingido por uma mulher que do alto de uma construção onde ele estava, jogou uma pedra que caiu na cabeça dele, e ele, antes de morrer, disse que não queria passar pela vergonha de ter morrido por uma mulher, pela ação de uma mulher. Então ele pediu ao escudeiro que lhe matasse. E nesse caso aconteceu, e ele foi morto assim. O outro caso, talvez do Antigo Testamento mais conhecido, é o caso de Saul. Quem conhece a história de Saul sabe que Saul foi rei de Israel, ungido por Deus para governar a nação de Israel, mas Saul teve sérios problemas. E o principal problema de Saul foi o afastamento de Deus. A partir do momento que Saul se afastou de Deus, o sofrimento, as consequências desse afastamento de Deus estiveram presentes na sua vida, como a esquizofrenia, o desespero, o endemoniamento. Saul viveu uma situação de tamanho desespero, de afastamento de Deus, em completa ruína moral e espiritual. E diz que no final da sua vida, ele também pediu ao seu escudeiro que lhe matasse, porque ele também já estava ferido, mas o seu escudeiro não lhe matou, e então Saul se joga sobre a sua própria espada. E assim ele morre, ele comete suicídio. Depois que Saul comete suicídio, vem um terceiro caso, que é do escudeiro de Saul. Quando ele viu que Saul morreu, o texto diz que ele morreu da mesma forma que Saul. Ele lançou-se sobre a sua espada e morreu juntamente com Saul. O quarto caso é o de um homem chamado Aitofel, que era conselheiro do rei Absalão. E aqui foi um suicídio premeditado, porque esse homem ele tinha feito algumas recomendações, alguns conselhos ao rei, só que o rei não atendeu aos seus conselhos, e ele, temendo que se tornasse um traidor, considerado um traidor da nação, então o texto diz que ele voltou para sua casa e, frustrado, ele colocou algumas coisas em ordem, os seus negócios em ordem, e depois enforcou-se. Esse daqui foi por enforcamento. O quinto caso foi de um homem chamado Zinri, que quando também numa situação de perigo, como rei, viveu um período muito curto como rei, e sendo atacado no desespero, ele dentro do palácio incendiou o seu próprio palácio e morreu. Está registrado em 1 Reis, capítulo 16, o versículo de número 18. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre estes casos de suicídio? No Antigo Testamento são estes 5 casos. E é importante a gente observar que em todos estes casos, todos estes homens estavam vivendo numa situação de pecado, de afastamento de Deus, de idolatria, de prostituição, de orgulho. Muitos deles eram exatamente pelo orgulho, como alguns casos que eu citei aqui. E então eles cometeram o suicídio. O sexto caso que a Bíblia registra
é o caso mais conhecido da Bíblia. Está no Novo Testamento, registrado nos Evangelhos. Aqui eu tenho anotado, por exemplo, Mateus, capítulo de número 27, versículo 5, que trata do caso de Judas. A gente conhece a história de Judas, a maioria conhece a história de Judas. Judas foi traidor. Um discípulo, ele estava entre os discípulos de Jesus, entre os 12, mas o texto diz que ele foi o traidor de Jesus. Judas era um sujeito com um perfil de avareza. A Bíblia diz que ele era ladrão. E foi exatamente a situação de Judas, foi a situação de alguém que traiu Jesus por causa das 30 moedas de prata. Depois que ele viu Jesus sendo preso, ele foi tomado por um sentimento de culpa muito grande. E naquele sentimento de culpa, ele devolveu as moedas para as autoridades judaicas que tinham pagado a ele as 30 moedas de prata. Ele jogou as moedas para lá e o texto diz que ele procurou um lugar isolado onde cometeu suicídio por enforcamento. O texto de Atos 1, versículo 18, chega a afirmar que o corpo de Judas entrou em decomposição num penhasco e o seu corpo se partiu ao meio, apodrecido. Então ele morreu depois de ter se enforcado numa árvore, tomado por um sentimento de culpa, por um remorso muito grande, porque traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Judas era filho da perdição. E que, na verdade, o próprio Cristo disse que ai daquele que fosse o traidor. Então, no Novo Testamento, o Novo Testamento, o único caso de registro de suicídio que nós temos é o caso de Judas. É um caso muito conhecido da igreja, muito conhecido de todos nós que lemos a palavra de Deus. Então, o que a gente pode dizer, assim de forma breve, nessa primeira avaliação, né, fazendo uma caminhada bem panorâmica nas Escrituras Sagradas? Todos estes casos de suicídio que a gente vê registrado aqui, não se trata de pessoas que nós podemos avaliar e dizer, afirmar que eram servas de Deus, gente que obedecia e que andava com Deus. Todos os casos são de pessoas desviadas, afastadas de Deus, vivendo uma situação de pecado, vivendo uma situação de avareza, de traição, de orgulho, e tomadas, muitas delas, por sentimentos, não só de orgulho, mas o próprio sentimento de remorso, porque cometeu coisas terríveis, pecados terríveis. Agora, meus irmãos, a Bíblia registra não só estes casos de suicídio, mas registra também situações de servos de Deus. Aí eu posso afirmar, categoricamente, o que a Bíblia afirma, servos de Deus que tentaram, ou tiveram, aliás, tentaram não, tiveram desejos suicidas. Eu vou citar alguns destes casos. Um deles é Jó. Nós conhecemos muito bem a história de Jó, e eu não posso me prolongar, e nem precisa prolongar sobre ela. Mas Jó teve uma situação de desespero, quando num só dia ele perdeu tudo. Seus 10 filhos, seus bens, suas propriedades. E depois que ele perde tudo, ainda vem a enfermidade. Se você olhar no capítulo 2 de Jó, o versículo 7 até o versículo 10, é até bom para a gente acompanhar um pouquinho, lendo situações da Bíblia. Jó, capítulo 2, versículo 7 até o 10, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse, é aqui que entra o assunto, sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade?
amaldiçoa a Deus e morre. Qual foi a sugestão da mulher de Jó? Que ele não deveria manter mais a integridade, sua fidelidade para com Deus, a sua fé em Deus, a sua santidade. Não valeu a pena ele ter vivido como um homem justo. Então ela diz assim: amaldiçoa a Deus e comete suicídio. Qual foi a resposta de Jó? Versículo 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Agora, é claro, irmãos, que a situação de Jó foi uma situação muito difícil. Se a gente passar um pouquinho para o capítulo 3, o versículo 11. O capítulo 3, versículo 11, Jó estava em chagas, numa situação de desespero. O problema dele é muito mais difícil do que o problema que qualquer um de nós enfrenta. Por mais difícil que seja a nossa situação, Jó então manifesta esse desejo de que nem tivesse existido. Porque ele diz assim no versículo 11, Jó 3:11: porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Jó estava dizendo que aquela situação que ele estava vivendo era preferível que ele nem tivesse nascido, ou preferível até que ele morresse, porque ele teria descanso de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento. Esse é um caso de alguém que numa situação de extremo sofrimento desejou morrer. Um servo de Deus, mas ele desejou morrer. Um outro exemplo é o caso de Elias. Elias era um profeta, um homem corajoso, destemido, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, ele diz assim que Elias era um herói da fé, mas também era um vaso de barro. E depois de grandes batalhas, e de enfrentar os profetas de Baal, e de enfrentar a fúria de Jezabel, mas em um momento que Elias, diz o texto, sentou-se embaixo de um pé de zimbo, embaixo de uma árvore, e pediu a morte. Ele pediu para si a morte. O que aconteceu com Elias? Elias estava cansado, esgotado, esgotamento, desânimo com a vida. É possível que isso aconteça conosco. Às vezes nós nos sentimos desanimados. A gente vai para as batalhas, a gente enfrenta e vence tantas coisas na vida, mas às vezes a gente chega em casa e a gente se cansa. Muita história de esgotamento físico por causa do esgotamento espiritual, do esgotamento emocional com os dilemas da vida. Elias enfrentou muitas lutas e ele foi para uma caverna e ele diz: não vale a pena, basta de viver, eu não quero mais viver, porque ele estava numa situação de desespero, de depressão. Mas é importante a gente entender, primeiro, que ele não atentou contra a sua vida, embora esse sentimento de esgotamento lhe dominasse, e ele era humano. Teve um escritor que escreveu um livro com o título assim: Elias anda nas ruas, Elias está solto nas ruas. Ou seja, muita gente sofrendo, muita gente deprimida, muita gente esgotada, muita gente estressada, muita gente indo para as cavernas, querendo se esconder, muita gente num quarto escuro, sem ter coragem de enfrentar a realidade da vida. Isso é possível a nós, homens, mesmo sendo pastores, mesmo sendo crentes, é possível que enfrentemos situações da vida quando a gente diz assim: basta, eu não aguento mais. Mas é tão bom a gente ver que mesmo numa situação como esta que Elias viveu, Deus não o abandonou. O Senhor vai ao encontro deles. O que está fazendo aqui, Elias? Deus vai ao encontro de Elias. Deus envia corvos para alimentar Elias. Deus envia água para saciar a sede de Elias. Deus dá uma palavra de ânimo para Elias: levanta, Elias,
come, depois dorme, depois come novamente, depois dorme. Você ainda tem muita coisa para realizar na vida, rapaz. Não está na hora de fugir. Não está na hora de desistir da sua missão, da sua vocação. Come e bebe, porque a jornada é longa. Você tem que fazer muita coisa ainda pela frente. Deus encorajou Elias. Deus não condenou Elias por causa daquele momento, aquele sentimento que ele estava tomado, quando ele diz, eu não quero mais viver, eu desisto de tudo. Deus foi ao encontro de Elias. Será que Deus não vai ao seu encontro, ao meu encontro, naqueles momentos de fraqueza? Amém? Outro foi Jonas. Jonas até foi por uma razão, uma outra razão. Às vezes, a razão de Jonas foi uma razão egoísta, nacionalista. A teologia de Jonas era a teologia do Deus carrasco, que devia cortar pelo pescoço com a sua espada todos aqueles moradores lá de Nínive, um povo cruel, um povo ruim, que tinha perseguido o povo de Deus. Aí Deus levanta Jonas para ir pregar para os ninivitas. E Jonas diz, quem vai lá é outro, eu vou é para Tarsis. Povo ruim, miserável, eu vou lá nada. Aí Deus vai ao encontro de Jonas e vem lá aquela história da tempestade, e depois que Deus tira Jonas e um grande peixe vomita Jonas lá na praia, aí o Senhor vem com a palavra e manda Jonas ir, e ele vai. E aí quando Jonas vai e obedece a Deus, prega a palavra, a gente já sabe o que aconteceu. O povo de Nínive se converteu. Até os jumentos, até os animais lá de Nínive fizeram jejum, buscando arrependimento para ver se Deus não cumpria a palavra de condenação, porque a mensagem que Deus mandou Jonas pregar foi, olha, prega lá, que dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída. Aí Jonas não queria ir, mas quando ele foi, sabe qual era o sentimento dele? Ele disse assim, agora eu vou esperar, porque eu disse essa palavra, Deus mandou eu dizer essa palavra, então eu vou esperar só o fogo queimar todos os ninivitas. Aí quando teve a conversão do povo, o arrependimento do povo, Jonas ficou deprimido. O que todo pregador gostaria de festejar, de se alegrar. A depressão de Jonas é porque ele estava tomado por espírito de vingança. Ele queria era que fogo caísse mesmo para condenar aquele povo. Mas ele diz assim, eu sabia que Deus é misericordioso, então ele acaba dizendo assim, eu não quero mais viver. Lá no capítulo de número, deixa eu ver aqui, o caso de Jonas, capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele faz um tipo de protesto. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas estava desgostoso e frustrado com o seu ministério, por uma razão que na verdade ele deveria estar vibrando de alegria, mas ele não gostou do que Deus fez e ele ficou contrariado. E aí eu poderia citar outros exemplos, como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias também sofreu muito. E tem um momento que ele diz assim, maldito o dia em que nasci, porque Deus não me matou no ventre materno. Ele diz assim, por que minha mãe não foi à minha sepultura? Um profeta, irmão. Mas um profeta que levou bofetada por todo lado, porrada por todo lado, foi colocado numa masmorra, foi colocado dentro de uma cisterna cheia de lama, um profeta perseguido, maltratado, vivendo a solidão, olhando e vendo toda a desgraça, toda a destruição que acontecia em Jerusalém, fome, miséria, peste, calamidade, e Jeremias foi tomado por um sentimento de desespero, e ele disse assim, por quê? Por que que eu tenho que enfrentar essa situação? Então a verdade é que muitos servos de Deus tiveram desejos de morrer em situações extremas, de sofrimento, de calamidade, de perseguição, de frustração com aquilo que eles estavam fazendo ou que estavam enfrentando. Mas a gente aprende também com esses registros bíblicos algumas lições importantes. Eu anotei aqui 3 delas para a gente pensar o seguinte. Primeiro, o afastamento de Deus é um grande perigo. Um grande perigo das nossas vidas, como disse Santo Agostinho, o mal é o afastamento de Deus. O que aconteceu com Saul e tantos outros é que eles se afastaram
da vocação, do chamado, da presença de Deus. E acabaram se perdendo na caminhada, entrando em desespero, atentando contra a sua própria vida. Segunda lição, a gente aprende aqui que mesmo sendo servos de Deus e estando engajados no seu chamado ministerial, fazendo a obra dele, nós somos humanos. Somos sim vulneráveis, estamos sujeitos à situação de estresse, à situação de esgotamento, à situação de depressão, à sobrecarga da nossa sociedade que todos nós vivemos, seja como pastores, professores, profissionais liberais. Esta sobrecarga, este ativismo, as cobranças, a competitividade pode levar-nos à depressão, sim. Quando eu estive com um grupo de pastores há 4 anos atrás na Coreia, Coreia do Sul, e a gente estava num momento em que ouvíamos os pastores falando dos problemas da Coreia, e fomos surpreendidos com um dos líderes ali das igrejas da Coreia, afirmando que um dos problemas da Coreia era o suicídio. E dentro da abordagem que ele fazia, ele dizia: a nossa sociedade, se referindo à sociedade coreana, é muito competitiva. Muita cobrança, os pais cobrando dos filhos. A gente andando nas ruas da Coreia e a gente não via adolescente, nem via criança. E depois a gente perguntando que era diferente. A gente também não via polícia, não. Eu vi uma viatura durante 15 dias andando pelas ruas lá em Seul, na Coreia. Mas a gente perguntando por quê, que a gente não via tanto assim o barulho, crianças gritando na rua. Ele dizia: as famílias coreanas, muitas mães não trabalham porque elas ficam dentro de casa ensinando os filhos, porque eles têm que passar nas universidades, eles têm que tirar boas notas. Se não passar aqui nas melhores universidades, eles têm que ir para os Estados Unidos para estudar ou para um outro país na Europa. Mas esse espírito de competição, de tem que alcançar tal nível, tem que chegar lá. Muita gente entrava, muitos jovens, muitos adolescentes, entrando em desespero e cometendo suicídio, frustração, porque não conseguia chegar ao nível que era cobrado deles pela sociedade ou pela própria família, às vezes. Essa é uma realidade, misericórdia, né, irmão? Uma situação de misericórdia mesmo. Em tais situações, meus irmãos, a gente sabe que em tais situações, sabe, às vezes a gente pensa que a gente não pode desabafar com Deus. Deus sabe de tudo antes da gente falar. Por que a gente não pode ser sincero com Deus para contar os sentimentos que muitas vezes dominam o nosso ser interior? Eu já contei isso aqui na igreja. Um dia eu fiquei preocupado porque teve uma irmã lá da igreja, lá de uma outra igreja onde eu era pastor, e ela tinha problemas, né? Problemas emocionais. E um dia ela teve uma crise. Eu não sei, o povo diz que não tem princípio de AVC ou de infarto, essas coisas. Mas eu sei que ela teve uma crise e ela foi hospitalizada e ela ficou ruim. Depois eu fui visitá-la e quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido pelo diagnóstico dela, ou pela avaliação que ela fez de si mesma. Ela disse assim: pastor, eu fiquei muito contrariada. E eu tive vontade de xingar, de falar um bocado de coisa. Eu não falei, porque o Senhor disse lá que a gente tem que se controlar, que não é para falar. E aí eu fiquei doente, pastor. Eu acabei ficando doente porque abafei tudo que eu estava com sentimento. Meu Deus, quase que eu matei a mulher sem saber. Mas na verdade, irmãos, o que eu quero dizer é que nossos sentimentos, muitas vezes nós ficamos com eles recalcados. Nós não desabafamos, nós não procuramos o psicólogo, ou se for o psiquiatra, ou que seja o pastor, ou um amigo. Até Jesus, nas horas mais difíceis da vida, até Jesus, nos momentos mais sombrios da sua existência, quando ele entra, alguns analistas dizem que foi uma situação de depressão. Quando Jesus chegou a suar gotas de sangue, ele disse para Pedro, Tiago e João: fiquem aqui, vigiai comigo. Eu preciso de vocês perto de mim. Até Jesus precisou de amigo nas horas mais sombrias, porque nós não precisamos. Porque nós não podemos admitir uma realidade da tristeza da nossa alma, da angústia do nosso coração.
Ele era Jesus, o Filho de Deus, jamais cometeu pecado, mas naquele momento que antecedia a sua trajetória até a cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, ele chegou a afirmar para os seus discípulos e diante do próprio Deus Pai: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Uma das coisas que a gente aprende é que nesses momentos tensos, angustiantes da nossa vida, a gente precisa desabafar com Deus, a gente precisa falar com Deus a respeito destas situações. Gosto demais da mensagem do Salmo 42. Começa dizendo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Mas olha a sequência do Salmo que diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Alguém que estava profundamente triste, que se alimentava de lágrimas. Alguém que olhava para o passado e dizia: eu já fui alegre, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Ou enquanto me dizem continuamente: você não é crente, por que você está nessa? Por que você está sofrendo? Ah, você não é crente, por que você está passando por essa situação de depressão? E ele diz assim: eu me lembrava daquele tempo, quando eu ia em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Mas há um momento do Salmo, quando ele fala consigo mesmo, com a sua alma, dizendo assim: por que estás abatida, ó minha alma? Às vezes a gente precisa falar para a gente mesmo: por que essa tristeza? Por que esse abatimento? Por que essa rendição ao problema? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu vou vencer essa calamidade. O Senhor vai me dar vitória sobre esta situação. A lágrima vai cessar um dia. A situação de caverna, de sofrimento vai passar. No outro salmo, o salmista diz assim: à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Vai passar, a caverna vai passar, o sofrimento vai passar, a tristeza vai passar, a melancolia vai passar, o desespero vai passar. O Senhor pode renovar. Nós precisamos ter esperança que nós ainda vamos louvar o Senhor. Isso significa dizer assim: tem esperança, você vai sair dessa. Tem esperança, Deus vai te tirar desse buraco. Olha para o Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Isto vai passar, não é o fim. Talvez seja o deserto que Deus vai lhe ensinar, vai lhe amadurecer, vai lhe dar experiências que você vai poder ajudar alguém lá na frente. Mas não desista, continue a vida, porque Deus diz na sua palavra a razão por que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Terceira consideração importante, meus irmãos: os casos extremos onde os servos de Deus desejaram morrer, em hipótese alguma serve de amparo e incentivo para algum cristão desejar pedir a Deus a morte ou mesmo atentar contra a sua própria vida. São relatos, mas não está aqui dando nenhuma ordenança de que você pode desejar morrer. Ah, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu vou morrer. Não vai não, irmão, vai passar. Vai passar. Aí vai dizer assim: eu quero morrer. Eu sempre gosto dessa mensagem. Aí vai dizer: eu quero morrer. Eu quero é viver. Porque todo grito de alguém que está, ou que atenta contra a sua própria vida, ou que tem desejo de morrer,
é o grito de alguém que na verdade não quer morrer. É de alguém que não está aguentando a carga. É de alguém que está precisando de socorro. É de alguém que está precisando de abrigo. É de alguém que está precisando de ajuda. Então, faça como Abacuque. Abacuque pensou que ia morrer. Mas depois que Deus falou com ele, o justo viverá pela sua fé. Aí tem uma expressão lá de Abacuque que eu gosto muito, que ele diz assim: não morreremos, não morreremos, não morreremos. A gente pensa que não vai passar, mas depois a gente passa e conta a história. Porque o Senhor diz assim: quando passares pelo vale, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, estas chamas não vão te queimar. Quando passares sobre as águas não vão te submergir. Porque o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, que estou contigo. Então, mesmo passando, nós não estamos livres de passar por aflições. É o próprio Jesus quem diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os registros destes servos de Deus, que muitas vezes, alguns deles desejaram a morte, mostram para nós a humanidade e fragilidade destes homens de Deus, mas ao mesmo tempo mostram para nós a submissão destes homens à soberania de Deus sobre as suas vidas. Por exemplo, o mesmo Jó que disse: por que minha mãe me amamentou? Por que eu nasci? É o mesmo Jó que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esperança, esperança, esperança. Meus irmãos, meu estudo é grande. Mas eu não vou prolongar mais não. Está na hora de terminar. A gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz, lá em João 8. Estou caminhando para terminar, tá, meus irmãos? João 8, 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44. Esse texto é importante para a gente tomar muito cuidado. A primeira parte do versículo, Jesus estava falando duro com alguns religiosos fariseus. Mas eu quero que você atente para, depois que diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Aí eu quero falar sobre o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é assassino. O diabo é destruidor. Quando as vozes vêm, muitas vezes aos nossos ouvidos, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução, atenta contra a sua própria vida. Vozes de destruição ou de autodestruição não são vozes de Deus, são vozes do diabo. Por isso que Jesus faz o contraste. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Isso representa o diabo, destruidor. Quer matar os nossos sonhos, nossa vontade de viver, nossa expectativa quanto ao futuro e tanta coisa mais. Mas Jesus contrasta dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tenham com abundância. Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. O suicídio é um pecado, grave pecado, contra o 6º mandamento, que afirma: não matarás. Não matarás. Mas também não podemos deixar de afirmar que o suicídio é um pecado
como tantos outros pecados. Porque às vezes a gente acha que o suicídio condena ao inferno, mas muitos outros pecados não condenam ao inferno. E a palavra de Deus é clara em afirmar que todo pecado, quando não há arrependimento, quando não há quebrantamento, reconhecimento do pecado, todo pecado que não é perdoado, como eu disse antes, todo pecado que está sobre a nossa cabeça nos condena. O que eu posso afirmar é o que a Bíblia afirma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, os seus pecados já foram perdoados. O seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. E é o próprio Jesus quem afirma, como li inicialmente aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esta é a segurança do crente quanto à sua salvação. Às vezes a maior curiosidade nossa, sabe o que é? É se quem comete suicídio vai para o inferno. Irmão, quem sabe e entende desse assunto é Jesus. Não adianta eu dizer aqui que vai ou que não vai. Vamos ler a palavra, vamos pensar na vida, vamos nos preparar para a vida. Eu não posso afirmar que suicídio é um pecado imperdoável, porque a Bíblia não afirma que é um pecado imperdoável. A única afirmação bíblica de pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quanto a esse pecado, todo aquele que é selado com o Espírito Santo de Deus, que já é regenerado, pode ter tranquilidade que, se é um pecado imperdoável, quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso não precisa ficar angustiado: eu vou blasfemar, eu vou pecar contra o Espírito Santo. Outra segurança que temos que ter, independente das circunstâncias do mundo, nós passamos por aflição. A Bíblia diz assim: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, irmãos, a gente precisa levar a sério, para não afirmar o que a Bíblia não afirma, ou para falar naquilo que a Bíblia silencia. Eu li para os irmãos aqui, ou citei pelo menos, todos os casos de suicídio na Bíblia. Não há um caso de suicídio na Bíblia onde a Bíblia afirma que essas pessoas foram salvas. E não estou dizendo nem que alguém que comete suicídio não é salvo, ou que não teve a oportunidade no último momento da vida. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós não devemos nos prender a essa questão: é salvo, não é salvo. Jesus é a vida, vamos pensar na vida, vamos olhar para frente, vamos deixar aquilo que a gente não entende, aquilo que o próprio Deus silenciou, é porque não é para a gente saber. O que está revelado, Deus revelou para nós. O que está encoberto, não tem como a gente querer saber, porque não está revelado nas Escrituras. Então, o que está revelado é que Jesus é a vida, é que Jesus perdoa, é que Jesus salva, é que em qualquer situação nós podemos correr para o abrigo, é que na situação mais difícil da vida a gente tem consolo, a gente tem a presença de Deus, a gente tem paz. Então vamos pensar em Deus, vamos pensar na vida, vamos pensar no perdão de Deus, vamos pensar na obra de Cristo para perdoar os nossos pecados e vamos viver a vida que Deus está nos dando. Cada manhã agradeça a Deus por mais um dia de vida. Não acorde murmurando, não acorde reclamando, não acorde lamentando. Eu podia ter morrido, podia nada. Você não queria morrer coisa nenhuma. Você queria viver, você está lamentando. Não se acovarde, não fuja diante das dificuldades. Precisa de socorro, busque socorro no Senhor. Precisa de ajuda de um profissional, busque um profissional nesta área. Porque você é crente, mas você é humano. Você está na terra, essa terra tem maldição, essa terra tem males, nessa terra a gente tem aflição. Mas Jesus disse assim: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Quem acredita nas palavras de Jesus, diga amém. Vamos ficar de pé para a gente orar. Porque se for depender do meu esboço, eu falo mais uma hora. Aí eu não quero que vocês vão embora me deixando falando sozinho, então eu vou parar. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Sabe, às vezes a gente pensa que essa situação está longe de nós.
Mas eu gostaria que você fizesse a sua reflexão pessoal. Não estou dizendo que você atentou contra a vida, a sua própria vida. Mas quem sabe você já teve esses pensamentos. Feche os teus olhos e ore a Deus sobre isso. Quem sabe você é perturbado ou perturbada por terrores noturnos, insônias, perturbações, desejos suicidas, opressões malignas lhe sufocando, querendo lhe levar para a morte. Quem sabe vozes negativas, vozes pessimistas, dizendo para você que não vale a pena, que sua vida não vale nada, que você não presta para nada, que você é um acaso. Não, você não é obra do acaso, você é obra das mãos de Deus. Você foi criado por Deus, você existe por um propósito de Deus. Creia no plano de Deus, que é o melhor para você. Viva a vida enquanto você viver, glorifique a Deus. Porque quem dá a vida e quem a toma de volta é exclusivamente Deus. Ore ao Senhor nesse momento. Em meditação, escute a canção, mas fique em oração. Jesus, sempre encontrei teus braços abertos para me receber junto a ti. Todas as vezes em que eu me aproximei de tua presença, Jesus, sempre encontrei teus braços abertos para me receber junto a ti. Não tem fim tua graça, não tem fim tuas misericórdias, não tem fim no teu perdão. Aleluia. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite. Cada um aqui tem a sua história de vida, suas raízes, seu passado, seu presente e futuro. Às vezes, Senhor Deus, os dilemas da vida nos travam. Nós ficamos, quantas vezes, meu Deus, presos ao nosso passado triste, presos às sombras de um passado triste, de pecado, de algo que fizemos, que falamos, de frustrações, ó Deus, crises existenciais, depressões,
angústia, ansiedade, medo de enfrentar a vida, medo de enfrentar o futuro, traumas que marcaram a nossa existência, Pai. O Senhor sabe que muitas vezes nós não temos forças para enfrentar esses dramas da nossa existência, da nossa história, mas nós contamos contigo, Jesus, Filho de Davi. Abraça cada um aqui nesta noite, Senhor. O abraço da vida, o abraço do perdão, o abraço da cura para os sentimentos de culpa, o abraço da cura e do perdão para pecados cometidos no passado. Aquelas pessoas que mesmo já sendo perdoadas por ti, Senhor, mas às vezes não perdoam a si mesmas, elas são carrascas de si mesmas, estão sofrendo por um pecado que o Senhor já perdoou, que não se lembra mais, mas estão prisioneiras desse passado. Ó Deus, liberta, cura, Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro ao Senhor nesta noite por pessoas, meu Deus, entre nós que talvez tenham tido noites mal dormidas, angústias que lhe perturbam, que lhes trazem terrores noturnos, às vezes o desânimo, Senhor, por causa dos problemas dentro de casa, de um problema que não sai, de uma situação que nunca passa. Ó Deus, olha para esta mulher, para este homem, leva o teu consolo, Senhor, nesta noite. Ó Deus, encoraja com a tua presença, Senhor. Esse deserto vai passar, em nome de Jesus. Esse cativeiro, essas correntes vão ser quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Essa caverna vai passar em nome de Jesus. Oramos ao Senhor, Pai. Se há pessoas aqui, existem pessoas aqui nesta noite, quem sabe já pensaram tantas vezes contra a sua própria vida, desejos de morte, ou desejos suicidas, ou desejos homicidas, tudo que atenta contra a vida, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que prevaleça sobre estas vidas a tua palavra. Que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga descanso, que o Senhor faça com cada uma aqui, como o Senhor fez com aquela mulher que sofria há 12 anos, perdendo vida, perdendo sangue. Ó Deus, uma hemorragia que não passava. Tem muita gente perdendo vida, Senhor. Tem muita gente com hemorragias na alma, desesperados da própria vida, porque não encontrou a cura, mas o Senhor é a cura. E assim como aquela mulher tocou no Senhor e foi curada, estancada aquela hemorragia, que esta seja uma noite do toque do Senhor, para dar de volta a vida àquele que está sofrendo, aquele que está passando por situações de desespero, de angústia, que a vida do Senhor possa brotar, que o perdão do Senhor venha, que a alegria do Senhor seja a força para este amado irmão, esta amada irmã, esse amigo, amiga que ouviu a tua palavra nesta noite. Ó Senhor, nós corremos para os teus braços. Tu és amigo em todas as horas, inseparável nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso nós corremos para os teus braços nesta noite e rogamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Espírito Santo nos encoraje cada momento da nossa vida, em Cristo Jesus, e para a glória dele nós te pedimos, amém e amém. Vamos terminar hoje de uma forma diferente. Vamos terminar dando um abraço. Dê pelo menos uns 5 abraços, um aperto de mão, um sorriso. Às vezes essa atitude também de abraçar é uma atitude também de curar.
de fortalecer um ao outro. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro no amor, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus.